Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Aliás, um duelo, um episódio alvinegro. Santos e Atlético Mineiro é o nosso cardápio com as opções para você debater, curtir, comentar com os amigos, claro, e aqui também no nosso YouTube, compartilhar o nosso canal. Vamos embora, dá aquela moral, se inscreve, Flash Score BR é o nosso canal do YouTube. E para você, eu sempre deixo esse presente aqui no cantinho da tela, você já está acostumado, mas se não abriu aqui, ó, escaneia o QR Code que pinta, que é o nosso aplicativo Flash Score para ter muita informação na palma da sua mão. O Eduardo Gerac, por favor, compareça à gerência, porque é Neymar versus Hulk nesse duelo. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Realmente esse duelo é um dos duelos importantes aí dessa partida, né? Que será disputada aqui em Santos, na Vila Belmiro. Agora, o problema todo, né, é que o Santos não tem técnico, né? Ele acabou de demitir aí o Pedro Caixinha. E até, Fábio, eu já vou começar logo com a nossa arte aí, porque ela é bastante ilustrativa, né? Porque assim, se a gente for pegar tudo bem, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, o Santos, lá em 2020, ele chegou a ser, né, todos se lembram, vice-campeão da Libertadores com o Cuca, né, que foi um momento bastante interessante ali do Santos. Era um elenco nem tão badalado assim, mas enfim, o Cuca conseguiu fazer aquele time vice-campeão da Libertadores e por pouco não ganha, né? O Palmeiras foi campeão com aquele golzinho no último minuto ali, né? Era um jogo que estava se encaminhando para os pênaltis. Aí depois disso, ó, nessa tabela que eu montei aqui, eu não considerei nem os interinos, nem treinadores que ficaram menos de 10 jogos no Santos, porque teve alguns também nessa situação. Aí, nos últimos 4 anos, então, do Peixe, o Fernando Diniz entrou e ficou 31 jogos à frente do Santos, né, lá em 2021, e aí depois vieram outros. Fábio Carille, na primeira passagem, ficou 27 jogos. Aí tivemos o Fabian Bustos com 30 jogos, o Odair Hellmann com 34 jogos. O ano passado, aí o ano inteiro ficou o Carille, né, que subiu com o Santos. Então, nesse meio tempo, o Santos caiu para a Série B, né, no ano retrasado. Subiu o ano passado com o Carille ficou mais de 50 jogos à frente do Santos nessa segunda passagem, e agora havia contratado o Pedro Caixinha por um grande planejamento e tal, vai ficar aí pelo menos 2 anos e tal, e aí não durou meses, né? O Pedro Caixinha está demitido, o Santos está sem técnico nesse momento. Então, assim, tudo isso para dizer o seguinte, que o futebol brasileiro, né, em alguns clubes mais do que outros, virou uma máquina de moer treinadores, né? Não dá para fugir desse senso comum. E o Santos, nos últimos anos, tem acontecido demais isso. E aí, é falta de planejamento, não dá para ficar trocando de técnico a qualquer momento. A gente não sabe até que ponto, né, o Neymar, que agora tudo indica, né, vai ficar no Santos, além desses 6 meses, porque também vai até o pai dele, sei lá, vai ter até uma voz maior ali na administração do clube, não sabemos se tem alguma coisa a ver ou não, mas a verdade é que assim, não dá para fazer futebol desse jeito, né? Os elencos, principalmente de times com problemas financeiros, e o Santos é um desses casos, os elencos são muito curtos, você tem ali que ficar administrando um monte de problemas, semana a semana e tal. Então não dá para dizer que em 3 rodadas, né, por exemplo, o Santos, no Campeonato Paulista, chegou até a semifinal, né, perdeu para um grande rival, perdeu para o Corinthians, né, foi desclassificado pelo Corinthians, jogo único, e agora são 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, né? Não dá para fazer avaliação de um trabalho em 3 rodadas. Eu sou absolutamente contra essas mudanças bruscas aí de treinadores. Mas, enfim, o Santos já é decisão tomada e tal, e agora tem esse jogo complicado em casa contra o Galo, né? E vai ter que, obviamente, começar a somar pontos, porque o grande medo do Santos, claro, e eu entendo, é voltar para a Série B, né? Porque já começa o campeonato assim de uma forma meio complicada, né? E todos os times que estão, inclusive o São Paulo, também tem vários times que estão ali da 15ª posição para lá. Claro que tem que tomar cuidado, tem que ter atenção, tem que ter
esse planejamento para sair o mais rápido possível dessa situação. Mas vamos ver se isso dá certo, né? Porque às vezes você troca de técnico e nada muda também, e aí a coisa começa a ficar complicada. Agora, dentro de campo, claro, o Santos deve ter o Neymar que entrou, né, no intervalo do jogo na última rodada contra o Fluminense, jogou ali o segundo tempo inteiro. Apanhou bastante no jogo. Exatamente, né? Foi um duelo ali com o Samuel Xavier bastante interessante. Então, claro, com o Neymar em campo, ele sempre pode ser aquele jogador que vai desequilibrar, né, a favor do Peixe. Vamos ver se isso acontece nesta partida, na noite de quarta-feira lá na Vila Belmiro contra o Galo. O Santos que está na zona de rebaixamento, o Galo flertando, né? Tá logo ali num resultado surpreendente, hein, do 2-2 com o Vitória em casa. Exatamente. Eu assisti esse jogo, né? Foi o Galo. Então, o Galo é o mesmo problema que a gente discutiu no outro pré-jogo. Depois vocês podem ver aqui na vertical do lado, né? Do Botafogo e do São Paulo. O Galo tá com esse problema. O Galo não está conseguindo botar a bola para dentro do gol, né? Tem finalizado. Foram mais de 30 finalizações contra o Vitória. E a bola entrou 2 vezes, é verdade, mas assim, o Galo tem elenco, né, para ser mais contundente, para dominar mais o jogo. Tanto que o Galo foi atrás do empate 2 vezes, né? O Vitória fez 1-0, o Galo empatou, o Vitória fez 2-1 e o Galo empatou. E aí o Cuca, né, que gosta de mandar mensagens para os seus jogadores. O Cuca é descolado, né? Um treinador muito experiente, já passou por vários clubes, né? Inclusive no Santos, né? Como a gente disse, ele foi vice-campeão. Eu esqueci de falar no Santos, mas teve o Lisca, que ficou menos de 10 jogos. Teve o Paulo Turra, que ficou menos de 10 jogos. Enfim, teve o Ariel Holan, né, que também entrou, mas ali ele pediu demissão, no caso, né? Ou seja, a vida do Santos foi bem complicada nesses últimos anos aí, tá? E o Cuca, como você... Fala do Cuca. Não, e do lado do Cuca, né, ele disse depois da coletiva, ó, a gente tem peças que estão abaixo, aspas, né, para ele. Não cabe aqui citar nomes, mas temos peças que são muito importantes para nós e estão abaixo do que podem render. Ele não disse nomes, mas eu vou dizer. Para mim, o Scarpa, por exemplo, é um jogador que se espera muito, né? Por exemplo, o Scarpa aqui no Palmeiras, há 2 anos, né? Ele foi muito importante para aquelas vitórias, para aquelas conquistas do Verdão. O Scarpa, por exemplo, no meio-campo do Galo, não está rendendo tanto assim, né? E aí o Hulk fica ali meio que sozinho à frente. É verdade que o Galo perdeu o Paulinho, mas agora veio o Rony. Mas ainda falta ali um entrosamento maior entre o Hulk e o Rony. E claro, aí o Scarpa, o Galo também perdeu alguns jogadores, né? O departamento médico do Galo está até que cheio, né? Perdeu, por exemplo, o Alan Franco, que é um pilar importante ali do meio-campo. Então é isso. Eu concordo com o Cuca nesse sentido. Tem jogadores do Galo que podem render mais e devem render mais nas próximas semanas. É claro que é como a gente vem dizendo aqui também, né, Fábio? Como tem muito jogo, é claro que de um jogo para outro, às vezes, né, as coisas mudam muito, muito rapidamente. Então tem que ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade para analisar tudo. Mas que o início do Campeonato Brasileiro do Galo é ruim, né, em termos de rendimento, em termos de pontuação, isso é algo inegável. Com certeza. E são 2 times, principalmente o Galo, a gente espera muito nesse Campeonato Brasileiro. Sempre ele é apontado como um dos favoritos. Vai ser um grande duelo, claro que você vai acompanhar aqui na Flash Score, Edu, mas assim, esses times precisam se recuperar, porque já teve troca de treinador no Santos, tem crítica velada do Cuca, ou aberta, como queiram, né? Só não está denominando, né? Não está dizendo quem é o fulano ou ciclano, mas o Cuca está dizendo, olha aí, gente, os caras não estão rendendo também, não é culpa minha, né? Mas vamos ver nessa volta do Cuca também a Vila Belmiro, nesse encontro Neymar e Hulk, que você vai acompanhar aqui na Flash Score. Edu, forte abraço para você, até a próxima, meu amigo. Um abraço, só uma última coisa, o Arana é dúvida para esse jogo também, ele também saiu sentindo um problema muscular, talvez não jogue. E eu lembrei de outro técnico do Santos que ficou pouco tempo, o Diego Aguirre, também ficou foram 5 jogos, se não me engano, e já foi embora da Vila. E todos esses estrangeiros, você não tem nenhuma convicção, né? Porque o cara fica 5 jogos, 10, 2, 3 meses, convicção de projeto, 0. Edu, grande abraço e até a próxima. Valeu, Fábio. Abração para você também. Valeu, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Não esquece,
Escaneie o QR Code que pinta aqui na sua tela e tenha muita informação na palma da sua mão. Porque Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Um grande abraço e até a próxima!